Olá, graça e paz a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para ouvirmos a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a fonte inesgotável de poder. Foi por meio da palavra que Deus criou o universo. É por meio dessa mesma palavra que está em minhas mãos que nós vamos abrir, que Deus quer nos recriar. Você e eu, Deus quer fazer uma nova criatura por meio da palavra. Então, nós precisamos nos render à palavra. Sabe, nós vamos conversar hoje sobre um aspecto muito real na vida do ser humano. Sabe, o ser humano, ele olha para si e às vezes ele se orgulha, ele acha que ele pode alguma coisa, que ele tem capacidade, que ele é o cara, né? Na linguagem aí que as pessoas falam, não, aí está o cara, esse aqui sabe qualquer coisa, resolve, é competente. E aí, naturalmente, a pessoa se orgulha. E aí tem um verso que nós vamos até citar, que está em Jeremias, mas para isso, antes da gente citar, nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado porque estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. O Senhor é soberano, o Senhor é tudo, nós não somos nada, mas muitas vezes nós nos orgulhamos, nos achamos que somos alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada, nós dependemos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a nossa inteira dependência do Senhor. Fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, por Jesus. Amém. Olha só, Jeremias, no capítulo 9, verso 23 e 24, nós temos essa abordagem. Jeremias vai trazer isso aqui só para a gente perceber, não é esse o texto que eu quero mais usar, mas Jeremias traz essa linguagem, capítulo 9 de Jeremias, e o verso 23 e 24 diz assim: diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Pronto, o ser humano ele tende a se gloriar, sabedoria, força e riqueza. O ser humano se orgulha por quase nada. E sabe, eu e você precisamos saber que nós não passamos de pó e que dependemos de Deus. E aí nós temos algo interessante. Aí o verso 24, mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Em mim conheceis, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça sobre a terra, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Mas nós vamos estudar hoje o livro de Daniel, para a gente entender o quanto nós dependemos de Deus, que Ele é soberano, nós não somos nada. É o livro de Daniel, no capítulo 2, nós vamos ler algumas coisas, tem o capítulo 2, para a gente compreender, e até o capítulo 5, capítulo 2, no verso, foi quando Nabucodonosor teve a primeira grande visão, de uma grande estátua que o espantou. E aí, quando a gente chega no verso 20 e 21, olha o que disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele, de Deus, é a sabedoria e o poder. É Ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, ou seja, tudo é Deus. Mas o ser humano se orgulha. É Ele que põe rei e tira rei. É Ele que muda os tempos e estações. É Ele que dá entendimento e inteligência aos seres humanos. Mas muitas vezes nós olhamos para nós e nos orgulhamos quando nós não somos nada. Tudo é de Deus. Aí nós vamos aqui para o capítulo 3 e nós temos uma expressão, quando Nabucodonosor agora construiu uma estátua toda de ouro para que todos pudessem adorar. Ou seja, ele não estava admitindo que o reino dele iria passar, ia ser substituído. Então ele construiu para dizer que o reino da Babilônia era eterno e ele seria eterno. Aí sabe o que acontece? Ele teve agora, fez uma estátua e todos teriam que adorar, mas apareceram 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, e disse assim, se a gente começar aqui no verso 15, agora pois, quando ele ficou sabendo que esses 3 amigos de Daniel não se dobrou, ele disse, agora pois, está disposto, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Aí agora o desafio a Deus. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é uma pergunta. Ele faz, eu vou dar uma oportunidade, quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. É o orgulho humano, quanto mais poder ele tem, mais dinheiro, mais fama, ele se acha orgulhoso. O ser humano é assim, a gente observa isso no nosso dia a dia. Aí a resposta,
Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, verso 16, ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E foi o que aconteceu, Deus o protegeu, e o rei reconheceu que o Deus de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, era o soberano. E nós precisamos então nos render, nós não somos nada. Aí no capítulo 4, a gente tem agora Nabucodonosor, cheio de orgulho ainda, teve um outro sonho, e Daniel veio dizer para ele para que ele se humilhasse, mas ele manteve o orgulho. Aí, por conta disso, ele foi levado, perdeu a sua consciência, tornou-se louco e foi morar com os animais, e passou 7 anos nessa situação, para que o orgulho dele pudesse vir para o chão, para que ele parasse de se orgulhar. Aí nós temos aqui, ó: mas no fim daqueles dias, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a mim o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados de nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que deves fazer. Aí nós temos aqui no verso 37, agora pois, aí quando ele reconheceu isso, então ele declara isso no verso 37, depois que ele reconheceu que Deus é soberano, que o ser humano não é nada, e olha que era o rei mais poderoso da época, se orgulhou, foi morar com os animais durante 7 anos. Aí o verso 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Deus do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Aqui está, Nabucodonosor entendeu. E aí todos ficaram sabendo disso, mas o seu neto, Beltesazar, filho de Nabonido, que era o filho de Nabucodonosor, ficou no reino e era jovem, e jovem é esse que muitas vezes olha para si, tem saúde, força, e o orgulho bate. Imagina um rei novo. Aí veja aqui, ó, capítulo 5, verso 1, para a gente poder ver. O rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, era seu avô, mas eles chamam de pai também, tiraram do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebesse o rei e seus grandes e as suas mulheres em concubina. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e seus grandes e as suas mulheres em concubina. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Aí o verso 5 agora. No mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem, escrevia defronte da caiadeira, do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei viu os dedos que estava escrevendo. Então se mudou, verso 6, o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, e a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Aqui está, o ser humano se orgulha, e aqui estava um rei jovem, querendo mostrar poder, força, orgulho. Então deu uma grande festa para as 1000, muitas mulheres, muita bebida, e agora traz os utensílios que Nabucodonosor, seu avô, tinha trazido da casa de Deus, de Jerusalém, quando invadiu e trouxe o povo de Jerusalém. E agora ele pega, e para mostrar poder e orgulho, ele começa a beber e exaltar os seus deuses. Mas nesse instante o que acontece? Aparece uma mão, dedos de mão, escrevendo na caiadura da parede, e quando o rei vê isso, percebe que é algo muito sério, e agora aquele homem corajoso, orgulhoso, os seus ombros se relaxam e o seu joelho começa a tremer. É isso. Então o ser humano não é nada. Por exemplo, as pessoas que são orgulhosas, presunçosas, acham que são qualquer coisa, quando, por exemplo, se aparece um fenômeno sobrenatural, imagine um trovão, um relâmpago, um terremoto, todo mundo treme. Então nós precisamos reconhecer que não somos nada, dependemos de Deus. Sabe o que aconteceu? Agora veja aqui o verso 13.
Foi chamado então Daniel para decifrar o que foi escrito ali, porque ele não sabia, ele ficou amedrontado, desesperado, gritando para que alguém ajudasse. Os magos não puderam, aí mandaram chamar Daniel. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, verso 13 do capítulo 5. Aí agora ele fala, né? Falou e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que meu pai trouxe de Judá? Pronto, ele começa a falar com Daniel, mas ainda tenta humilhar Daniel. Diz: é tu aquele daqueles que meu pai trouxe como cativo lá de Judá? Ele estava querendo humilhar. Mas Daniel, então, agora no verso 20, traz aqui para a gente entender. Quando, porém, o teu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo, arrogante, foi derrubado do seu, falando do pai dele, Nabucodonosor, foi derrubado do seu trono real e passou dele a glória, foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu molharam o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre ele. Verso 22, tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, se orgulhou. Quando Deus é soberano, você viu isso que aconteceu com seu avô, mas você manteve o orgulho, achando que você era poderoso e colocou-se contra o Deus eterno, adorando outros deuses. Mas sabe o que aconteceu? Aí agora veja aqui, verso 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aqui está, o ser humano nada mais é senão pó. Aquele mesmo rei jovem, orgulhoso, que deu um grande banquete com suas mulheres e bebeu nas taças, nos copos que era servido lá no templo, e agora ele estava se orgulhando. Ele então agora nessa mesma noite foi morto. Então o ser humano nada mais é. Então eu e você precisamos reconhecer a nossa inteira dependência de Deus. A maior felicidade do ser humano é tornar-se completamente dependente de Deus. É por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Eu e você, sem Jesus, não somos nada. Por isso nós precisamos reconhecer a nossa inteira dependência. Você tem buscado isso? Você tem sido uma pessoa humilde, reconhecendo que você depende de tudo em Deus e que você nada tem de bom e que Ele deve ser exaltado? Então faça isso hoje, que Deus possa cuidar da sua vida. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa humildade para honrar o Teu nome. Proteja-nos e nos guarde. Por Jesus. Amém.